Salve Maria, esse é o áudio referente ao ponto número 2 do documento Familiares Consórcio. Esse ponto número 2 tem por título Sínodo de 1980, na continuidade dos sínodos precedentes. E basicamente o Papa coloca aqui o contexto dentro do qual saiu esse documento sobre a família. E, claro, ele faz os agradecimentos ali de praxe, ele cita o trabalho dos bispos, porque não foi um documento escrito somente pelo Papa, mas foi um documento fruto de um sínodo, de uma reunião de vários bispos. Mas ele aponta alguns pontos muito importantes, muito interessantes, né? E eu vou destacar, sobretudo, 3 pontos, né? Que é a referência que ele faz do documento, né, e do sínodo sobre a família enquanto uma continuação dos 2 sínodos anteriores, que foram sobre o sacerdócio e sobre a justiça. Então, dentro desse contexto, ele vai apontar, em primeiro lugar, né, uma questão assim, fundamental. A família é a primeira catequista da criança, né? É muito fácil a gente se acomodar e pensar assim, lá na igreja tem a catequese, lá na igreja tem a catequista. E a gente jogar toda a responsabilidade para a paróquia ou toda a responsabilidade para a catequista, né? E esquecer de que, mais importante ainda do que a catequese na igreja, é aquilo que as crianças aprendem da mãe e do pai dentro de casa, acerca da fé, né? A catequese na igreja só existe porque, infelizmente, os pais não conseguem dar conta de cumprir esse dever, né? Então, claro que a catequese da igreja também é fundamental, que vai ajudar, mas os pais não podem esquecer dessa primeira catequese familiar, sobretudo naquilo que diz respeito à oração, né? Uma coisa que acontece muito, não deveria acontecer, é a criança chegar na igreja para aprender a rezar o Pai Nosso, aprender a rezar a Ave Maria, aprender a fazer o sinal da cruz. Isso é o tipo de coisa que a gente aprende em casa. Então a família é a primeira catequista, né? E a família também é escola de vocação e de justiça. O que isso significa? A família é um ambiente propício, é um ambiente que Deus escolheu para fazer germinar as vocações, sobretudo aquelas vocações especiais, né? Quais são as vocações especiais? A vocação ao sacerdócio e a vocação à vida religiosa, né? Então, a família é o primeiro ambiente para isso. Então, a gente, claro, ninguém vai ficar forçando a criança a seguir caminho nenhum. Cada criança tem um caminho que Deus chamou. Mas, se Deus chamar seu filho, sua filha, para uma vida especial, de sacerdócio, de vida religiosa, ele tem que ter na própria casa um ambiente que vai favorecer para que essa semente se cresça, né, se fortifique com o apoio da família. E mais ainda, a família devia sentir um santo orgulho de ser escolhida para ter alguém consagrado, né, dentro de casa. Então, primeiro ponto. E claro, com relação à vocação matrimonial, as crianças elas vão entendendo a beleza da vocação matrimonial na medida em que isso se reflete na relação entre o pai e a mãe, né? Claro. Então, quantas e quantas pessoas hoje, né, jovens, mais velhas, têm uma visão ruim, às vezes, da vida familiar, têm medo de assumir uma família porque os pais não viveram bem a própria vocação, né? E um terceiro ponto é a questão da justiça. A família é o lugar do aprendizado da justiça, da integridade. Ou seja, eu sou uma pessoa honesta porque eu aprendi dentro de casa, não precisou da polícia ir lá para me ensinar, né? Não precisei aprender apanhando do mundo, né? Então, a escola, a igreja, a casa também é uma escola de justiça, né? Então, vamos aproveitar bem esse tópico, vamos meditar um pouquinho sobre isso, vamos buscar também pensar, né, se a gente está vivendo bem isso, como é que a gente pode melhorar dentro da nossa própria casa, né? Que nós sejamos catequizadores dos nossos filhos, que nós construamos um ambiente, né, propício para o surgimento e desenvolvimento das vocações
e também um ambiente de integridade e justiça. Deus abençoe.